Boa noite a todos. Agora são exatamente. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que já estão sintonizados conosco nesta sala, para que juntos possamos iniciar o estudo da Palavra de Deus, ok? Nós tivemos algumas alterações, na verdade, uma alteração em específico. O nosso estudo estava sempre marcado para as 8 horas da noite. Uma alteração de horário para melhor atender a todos aqueles que estão nos acompanhando. Então, a partir deste domingo, nós estaremos sempre nos reunindo a partir das 19 horas, ok? A partir das 7 horas da noite. Vejo que já temos algumas pessoas aí que estão conosco e eu gostaria sinceramente que você pudesse se manifestar para que eu saiba que você está nos acompanhando nesse estudo desta noite, ok? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero aproveitar esses minutos introdutórios para que nós possamos, tanto você quanto eu, sabermos se nós estamos conectados e o vídeo, o som está tudo ok, tá? Então, se você tiver a possibilidade, me mande aí um likezinho para que eu saiba que você não só está conectado conosco, mas que tudo está correndo da melhor maneira possível. Nós já estamos aí no primeiro dia dessa segunda semana do mês de julho, né? Já estamos no mês aí, já entramos num mês bastante corrido, com bastante atividade, bastante tarefas a fazer e uma semana que promete ser bastante cheia também, né? Compromissos, realizações, e isso para nós é de grande importância. Então, já viramos o mês, né? Já estamos na segunda metade do ano e graças a Deus até aqui o Senhor nos tem guardado, nos protegido e é importante e para nós motivo de felicidade saber que Deus tem guardado e protegido você. Obrigado por estar conosco, Cláudia. Boa noite para você. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco também a Helena, ok? A Adriana, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos a este momento de estudo da Palavra de Deus. Que você possa deixar o seu like, compartilhar com os seus contatos a nossa live dessa noite. Também da, da, da página da Igreja de Mojimirim, junto com os seus contatos, para que mais pessoas tenham a oportunidade de estar conosco, ok? Vejo aqui o Marcos Cunha, a Adriana, que está conosco também, outras pessoas que já aqui deixaram o seu joia, ok? Obrigado pela sua presença, que Deus possa abençoá-lo de forma muito especial. Temos aqui o Marcos Cunha e a Ivoni, ok, Ivoni? Obrigado por estar conosco também, tá certo? Nesta noite, a um estudo que já iniciamos no domingo passado, então nós vamos dar a segunda parte desse estudo. Lembrando que no domingo passado, no domingo anterior, nós fizemos o primeiro estudo do capítulo 9 do Evangelho de João. Nessa oportunidade, nessa noite, faremos o estudo de número 2, a sequência daquilo que já iniciamos, e depois, do próximo domingo, finalizaremos essa sequência com o último estudo. Dou aqui boas-vindas também e estendo minha boa noite à Silvia Helena, que está conosco também, a Denise e o Pedro, sempre conosco, obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Vejo também aqui o Reginaldo, eu vou até já dizer de antemão, né, do domingo passado, a minha sogra, né, Dona Lourdes, ela entrou na sala depois que nós já estávamos no estudo, e depois ela me cobrou que eu não havia dado uma boa noite para ela. Como ela ainda não está aparecendo aqui, mas eu sei que ela vai ainda entrar, tanto a Dona Lourdes quanto também a minha mãe, Zilda, sejam bem-vindas. Em algum momento elas vão aí entrar na sala juntamente conosco para que nós possamos também nessa noite termos a oportunidade de dar sequência a essa série de estudos, ok? Eu espero sinceramente, também dou aqui a boa noite, espero também, momento de pandemia, de forma bastante segura. Nós estamos muito certos de que, pela graça de Deus, teremos agora nesse segundo semestre já uma arrancada para uma melhoria maior do que já tivemos. E esperamos, lógico, que Deus continue nos guardando, nos protegendo e esteja também guardando e protegendo você e de forma muito especial também a sua família. Boa noite, Vivian. Boa noite a vocês, todos que estão conosco, nos assistindo. Um grande abraço a você.
Abraço também a Kelly, a Ellen. Muito boa noite a todos vocês. Muito bem, irmãos. Nós vamos, neste momento, fazermos uma oração para que nós possamos já adentrarmos nesses momentos que teremos ainda o estudo desta noite, tá certo? Então eu quero convidar você, todos aqueles que já cumprimentei, o Dorli que acaba de estar conosco aqui também, e todos aqueles que demais que vierem a fazer parte dessa sala de estudo, dessa live junto conosco, quero convidar você a onde quer que você esteja, ok? Que você possa, de uma maneira ou de outra, se conectar com Deus agora através dessa trabalho. Eu não sei se você está na rua, né, em seus afazeres, de repente você está em casa, já no momento mais tranquilo, depois de atividades já nesse primeiro dia da semana. Eu não sei se você, de repente, está envolvido com as atividades como nós, estudantes, estamos na atividade de comportagem, na atividade de arrecadar fundos para que nós possamos retornar para o colégio. Enfim, eu não sei qual é a sua realidade agora. Se de repente você está num leito de hospital ou se você está mais tranquilamente. Mas eu quero convidar você, neste momento, a juntos buscarmos a Deus em oração, ok? Podemos orar? Nós faremos uma oração e depois entraremos no estudo desta noite. Então, aonde você estiver, curve a sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, ok? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador e mantenedor do céu e da terra, muito obrigado porque mais uma vez, em oportunidade e oportunidade física e espiritual, o Senhor nos concede o privilégio e a graça de abrirmos a Tua Palavra. E nesta hora, junto com amigos queridos, de perto e de longe, pessoas que o Senhor neste momento está a conectar por meio de vários recursos interativos e virtuais, a todos nós queremos nos aproximar do Senhor e, de forma especial, rogar que o Senhor nos acompanhe nos momentos que se seguirão. Queremos agradecer a Ti pela vida, pela saúde, pelas provisões que o Senhor nos tem dado, pelo cuidado e a proteção, pelo alimento que comemos, a água que bebemos, pela casa que nos abriga, o leito, pela esperança que temos em Cristo Jesus e pela perspectiva de termos um amanhã melhor do que o dia de hoje. Obrigado pelo teu cuidado paterno, obrigado por estar mantendo e guardando seus filhos, livrando-os da morte e principalmente os guardando de todo tipo de perigo ou enfermidade. Até aqui o Senhor nos tem guardado e por isso queremos agradecer ao Senhor. Bondoso para conosco e tem sido presente na vida de cada um de nós. Mais do que um simples homem, é Deus, é o Deus Supremo, que não só ouve as nossas orações, mas também atende os nossos pedidos conforme a tua vontade. E neste momento, nós queremos externar ao Senhor mais um pedido, que o Senhor, em nome de Cristo, perdoe os nossos pecados. Lave-nos, ó Deus, por meio do sangue do Cordeiro e nos conceda ser batizados. Retira, Senhor Deus, de nós toda mácula, toda mancha, todo erro e concede-nos, Senhor Deus, que nossa mente e coração seja renovado, para que por meio do teu poder possamos ouvir a tua voz e tomar decisões ao teu lado nesta noite. Nós queremos agora, perdoados em nome de Cristo, entregarmos a nossa vida em tua reserva alguma. Há entre nós certamente pessoas que nos ouvem agora ou que irão ainda nos ouvir, passando, Senhor Deus, e, sobretudo, momentos de bonança. E por conta disso queremos agradecer. Mas há também pessoas, Senhor, que estão passando por momentos de dificuldade. Aqueles que já estão antevendo uma segunda-feira que ainda para nós é desconhecida e escura, de trabalho, de atividade, de decisões, de dilemas, tribulações e problemas. A todas essas rogamos que o Senhor estenda a tua mão e os faça sentir a sua presença neste momento, para que à medida que abrirmos a tua palavra, o teu Santo Espírito esteja conosco, nos dando ânimo e disposição e principalmente nos ajudando a crer nos muitos benefícios, nas muitas bênçãos que existe quando nós nos entregamos diretamente em tuas mãos. Dirige-nos neste estudo, concede-nos o teu perdão e a tua graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a você que está nos acompanhando neste momento, como já disse anteriormente, segundo estudo sobre a identidade de Jesus. E para tanto,
o texto base que nós estamos utilizando é o Evangelho de João, no capítulo de número 9. Então eu quero convidá-lo novamente para abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, o capítulo é o capítulo de número 9. Evangelho de João, capítulo de número 9. Se você tem a sua Bíblia de modo físico, seja ela de modo virtual, de repente no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, eu não sei qual a forma que você está acessando neste momento a Bíblia, mas abra a Bíblia, Palavra de Deus, no Evangelho de semana passada, na semana anterior, nós examinamos todo o contexto, ou melhor dizendo, grande parte, desde o capítulo 6 do Evangelho de João até o verso 16 do capítulo 9. Lembre-se que naquele momento, a ênfase que nós estávamos colocando, aquela que o próprio texto nos dirige, é na pessoa de Jesus, homem. E todo o dilema, toda a discussão teológica, questão de fé e que envolvia este ponto específico sobre a identidade de Jesus nesse contexto do primeiro século em que ele está pregando. O contexto imediato, nós falamos, era sobre a festa das cabanas, a festa do tabernáculo. E neste momento, convidado pelos seus irmãos para a festa, e ali então se apresentar como Messias, não como eles assim desejavam. Jesus desceu e foi até ele entra no embate teológico com líderes judeus, tanto fariseus quanto sacerdotes, sobre a sua própria identidade, sobre quem ele era. O litígio, o ponto sensível naquele momento era como um homem tão simples, do qual sabemos a sua origem e sabemos quais são os seus pais, sua mãe, seus irmãos, um homem tão simples, pode ser o Filho de Deus? Essa era a grande questão. E terminamos o estudo da semana passada ressaltando que os atos de Jesus testificam quem ele é. Os atos de Jesus, volto a dizer, testificam quem ele é. E quando então ele se encontra com o cego, inicia agora um intervalo no texto, utiliza não de uma história, de uma parábola, mas de um caso real, para demonstrar a seus ouvintes, em específico aos discípulos e também aos fariseus e aos sacerdotes, o que estava acontecendo com ele próprio. Por quê? Do capítulo 9, do verso 1 até o verso 16, nós encontramos Jesus curando um cego de nascença. E é interessante nós observarmos que em todo o relato bíblico, como diz muitos comentaristas, não se encontra nenhum relato de alguém que tenha curado um cego de nascença. Então, um milagre como aquele chamou a atenção de todos aqueles que tinham contato com aquela realidade. Como alguém comum, como um homem simples de Nazaré, como eles, poderiam ter realizado tão grande milagre? Se, por outro lado, os fariseus e os sacerdotes o intitulavam como pecador, como todos os demais. Essa era a grande questão. Então Jesus se utiliza da história daquele cego para mostrar o que estava acontecendo com o seu ministério. Assim como, já no início do capítulo 9, a partir do verso de número 8, cria-se uma discussão se aquele homem que havia sido cego era de fato o cego que havia e que ali mendigava, ou se ele não era. Lembre-se que a discussão agora, até aquele momento, era esta. Será que ele é o cego que nós conhecemos? Não, não, ele não é o cego. Parece-se com ele. Mas outros diziam, não, é ele próprio. Nós o conhecemos. E por fim, ele mesmo diz, sou eu mesmo. Mas o problema se estende.
ele é levado para os fariseus o interrogam e ele lhes pergunta: quem então o curou? E ele diz: o homem chamado Jesus. E nós então nos detivemos no final do verso 16, aonde é dito o seguinte: alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, se referindo a Jesus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Diz respeito à declaração de que houve então divisão entre eles. Divisão entre quem? Entre os judeus, entre os fariseus, entre os saduceus, entre os sacerdotes, entre o povo em geral. Queriam entender quem é Jesus. Ele é de fato o Messias? Ele é simplesmente um homem? Quem é Jesus? E agora então nós entramos na segunda parte do texto, porque a segunda parte do texto vai nos levar do verso 17 até o verso de número 25. Nesse estudo dessa noite, nós nos deteremos do verso 17 ao verso 25 do capítulo de número 9. E no estudo da semana que vem, aonde finalizaremos essa sessão de estudos sobre a identidade de Jesus, nós então finalizaremos do verso 26 ao verso 38 do capítulo de número 9. Ok? Então, está aberto, já tem a sua Bíblia aberta no capítulo 9, a partir do verso de número 17, eu convido você à leitura. Na minha versão, tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem então respondeu: ele é um profeta. Verso 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é esse o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Perguntaram ao pai. Como ele pode agora ver então? Responderam seus pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, disseram os pais. Idade ele tem, falará por si mesmo. Verso 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois decidido que, se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte então a ele. Verso 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. No verso 25, e último dessa sessão, ele então responde: não sei se ele é pecador ou não é. Uma coisa eu sei, diz o homem: eu era cego e agora eu vejo. É isso que ele diz. Eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei: eu fui cego e agora eu vejo. Eu mais de uma vez já disse isso a vocês. Tem alguns textos da Bíblia que me chamam, que se demonstram serem textos muito bonitos, não somente pela sua carga teológica e espiritual, mas sobretudo e também por conta da simplicidade das palavras, por conta da seriedade e a direção que o texto e o diálogo se direciona e conduz. E esse texto é um desses textos que por si só nos chama demais a atenção. Esse texto fala sobre resultado, esse texto fala sobre convicção, esse texto fala sobre fé, esse texto fala sobre uma mente que está se abrindo à compreensão de quem é Jesus. Lembre-se que, no primeiro momento, no estudo anterior, nós vimos que aquele homem, outrora cego,
que fora curado por Cristo, agora se encontra vendo. E quando ele é interrogado pela primeira vez sobre quem havia feito o milagre para ele, ele diz, o homem, verso 11 do capítulo 9, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Essa é a explicação que ele... O amigo, quem o curou? E ele diz, um homem chamado Jesus Cristo. Eu só sei disso. Ele misturou saliva, sua própria saliva, com terra, fez uma espécie de um barro, colocou em meus olhos e me pediu para me lavar. E quando fui e lavei, mas o que eu sei é que ele é um homem chamado Jesus. Agora, do verso 17 até o verso 25, a compreensão deste homem, ela toma outras proporções, ela ganha outros aspectos, ela alcança outras fronteiras, porque Deus está agindo na vida desse homem. E o diálogo toma uma intensidade e uma direção muito interessante, e é sobre isso que eu quero comentar com vocês nesses momentos que ainda temos. Note só, todo o evangelho está embasado sobre a pessoa de Cristo. Nós já dissemos isso anteriormente no estudo da semana passada. Falamos um pouco sobre o gnosticismo, sobre o docetismo, sobre a teologia e a mentalidade de Marcion, que de alguma maneira trouxe uma certa discrepância, um certo distanciamento entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Mas o povo de Israel, o povo judeu do Novo Testamento, eles tinham uma perspectiva, eles tinham uma esperança, a esperança de que em algum momento Deus enviaria o Messias, enviaria o grande profeta, enviaria aquele que haveria de pregar e mostrar ao povo o caminho da verdade, o caminho da salvação. Mas, dentro desse contexto todo, Jesus então vem ao mundo e habita entre os homens. Mas mais do que isso, ele traz ao povo a oportunidade de cura, perdão, graça, misericórdia, salvação. E ele então inicia seu ministério, realiza grandes sinais, mas o povo não crê nele. Então chegamos neste momento em que é questionada. Agora, quando você vai ao verso na sua Bíblia e na minha Bíblia, o texto começa, como já disse, a tomar novos rumos. A narrativa começa a nos mostrar algo interessante, porque a narrativa diz o seguinte, e aqui aparece algo que geralmente, quando lia esse texto em momentos anteriores, eu me questionava. Porque o texto diz assim, verso 17, tornaram, pois, a perguntar o que diz a sua Bíblia, no meu texto diz, tornaram, pois, a perguntar ao cego. E eu ficava me perguntando, mas por quê? Se ele agora já não é mais cego, se ele fora curado por Cristo, se o milagre já havia sido feito, por que João toma o cuidado de colocar no texto exatamente aquilo que estava na mente daqueles homens? Por que ele diz no texto que eles tornaram a perguntar ao cego? Quando você vai no texto da Septuaginta, você sabe que a Septuaginta é a versão bíblica do Antigo Testamento, mas escrita em grego. E quando você vai no Novo Testamento, logicamente você sabe que o Novo Testamento foi também escrito em grego, mas no grego koiné, num grego simples que as pessoas podiam entender, você vai perceber algo interessante em relação à palavra cego, utilizado aqui por João. A palavra cego aqui, e isso me chamou bastante atenção, e deve você prestar atenção, entenda todo o contexto desta perícope, desse trecho que nós estamos estudando. A palavra cego aqui, ela traz a ideia, a noção, não de cegueira física somente, mas mais do que isso, uma cegueira, segundo o grego aqui utilizado, uma cegueira intelectual, uma cegueira mental,
a incapacidade de entender. A palavra utilizada aqui é tiflos, no grego. Essa palavra ela tem dupla significação. Em primeiro lugar, ela significa cegueira física. Mas mais do que isso, ela dá ênfase a um segundo tipo de cegueira. A palavra dá ênfase à cegueira mental. A cegueira que pode ser traduzido como a incapacidade de compreender. A incapacidade de compreender. Então, quando João coloca aqui, tornaram, pois, a perguntar ao cego, é a mesma coisa que João estivesse dizendo o seguinte, tornaram, pois, a perguntar a visão dos judeus, incapacidade de entender o que eles de fato estavam discutindo. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte, aqueles judeus, fariseus, sacerdotes, saduceus, que agora estavam interrogando aquele cego, aquele homem que foi recuperado a sua visão, entendiam que aquele homem, embora agora não mais cego, ainda continuava a entender o que eles estavam dizendo, incapaz de compreender o que estavam ali discutindo. Agora, observe a continuidade do texto. Que diz você a respeito dele? Ou seja, foi os seus olhos que ele abriu. Então, se você de alguma maneira pode entender o que está acontecendo aqui, nos responda. O que você pode dizer sobre esse Jesus, homem, que você diz ter curado os seus olhos? Então, de uma forma inequívoca, certa e segura, com muita convicção, aquele homem diz o seguinte, o homem então respondeu, final do verso 17, ele é profeta. É isso que está escrito na sua Bíblia? Ele é um profeta. Inicialmente, aquele homem, outrora cego, agora tendo recuperado a visão, identificou Jesus como um homem, o homem chamado Jesus. Mas agora, ele entende que aquele homem não é simplesmente, mas é mais do que isso. Ele é um profeta. E isso gera entre os judeus algo que, ao invés de os levar a Cristo, mais então os afasta. E aqui eu quero que você entenda essa questão. O povo judeu, como disse a você anteriormente, com base nas profecias do Antigo Testamento, com base nos textos da Torá, eles entendiam que Deus haveria de no futuro, e o seu tempo, o seu momento, haveria de no futuro então trazer um novo profeta. Quando você vai ao livro de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 ao verso 19, você vai encontrar Deus dizendo a Moisés o seguinte, lembra-se do contexto, um pouco depois, ou melhor, no contexto do Sinai, quando Deus entrega ao povo os 10 mandamentos, quando Deus proclama ao povo os 10 mandamentos, o povo diz a Moisés o seguinte, Moisés, converse você com Deus, nós temos medo de falar diretamente com o Senhor, então converse você com Deus e depois você traga a nós as orientações que o Senhor deseja nos dar. De modo que, quando isso ecoa lá no livro de Deuteronômio, Deus então promete a Moisés o seguinte, Moisés, no futuro eu levantarei profetas e levantarei um profeta em especial. Esse profeta será como você. Eu falarei as minhas verdades a ele e ele apresentará as minhas verdades ao povo. Lembrando que havia ocorrido no capítulo 19 e 20 do livro de Êxodo, na proclamação da palavra de Deus, na proclamação dos 10 mandamentos, Deus então em Deuteronômio ratifica a promessa de que ele há de levantar no futuro alguém semelhante a Moisés. Alguém que seja tão forte, tão profundo, tão significativo e marcante como o próprio ministério profético, ministério intercessor de Moisés. Então o povo judeu no primeiro século tinha a noção de que em algum momento haveria de aparecer um profeta específico que apresentaria o caminho de Deus e mais do que isso, ratificaria a palavra do Senhor. Quando você vai ao livro e ao Evangelho de João, no capítulo 1, verso 19 ao verso 23, você vai encontrar agora o povo interrogando alguém. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é João Batista. Eles vão até João Batista e perguntam a João o seguinte, João, nós temos visto o seu ministério, nós temos visto a sua pregação, as palavras que você apresenta,
Nós temos visto a maneira como você tem orientado e dirigido o povo a uma renovação, a uma Senhor para o Messias. Então nós queremos te perguntar, é você? E ele então diz, não, não sou. É você então Elias? E ele diz, não, não sou. É você então um profeta? Você deve ser o profeta que Deus disse que ia enviar ao povo. E ele diz, eu também não sou. Então, tanto João capítulo 1, verso 19 a 23, quanto João capítulo 3, verso 30 a 36, João Batista responde à indagação do povo e diz, eu não sou o profeta que vocês estão esperando que seja. Eu não sou aquele que há de trazer as palavras que conduzirá o povo ao reino de Deus. Eu não sou. Ao contrário, eu sou aquele que há de preparar o caminho para que este profeta venha até nós. E quando você examina a vida de João, você tem a certeza disso. Ele é como aquilo que foi prometido em Malaquias, ele é aquele que traria a mensagem para preparar o caminho para a vinda de Cristo. Mas, volto a dizer, o povo de Israel estava esperando um profeta. E nesta espera, o ex-cego, o homem que fora curado, aquele que os judeus criam não ter capacidade de entender, ele declara: o profeta que vocês estão esperando é esse homem, Jesus Cristo, que me curou. Você consegue entender? De forma dura, simples, direta, enfática, sem medo, ele identifica o homem Jesus. Mas mais do que isso, ele é o profeta que Deus havia prometido. Ele é o profeta. Essa declaração desse homem gera uma convulsão de ideias, de conflito dentro do povo, porque eles não conseguiam enxergar em Jesus o profeta que deveria vir. Eles não conseguiam enxergar em Jesus o Messias prometido. E agora, como aquele homem simples, outrora cego, consegue identificar Jesus como sendo o profeta de Deus? Isso porque eles entendiam e sabiam que o profeta, ao contrário do sacerdote, que são duas figuras importantes dentro do contexto bíblico, o sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. É aquele que apresenta as demandas do povo perante Deus. É aquele que intercede pelo povo diante de Deus. Agora, o profeta é aquele que intercede por Deus diante do povo. É aquele que fala de Deus para o povo. É aquele que representa Deus para o povo. No Antigo Testamento você vai encontrar a representação do profeta como a boca de Deus. A boca de Deus. Agora, note uma definição que Taylor diz para profeta. Taylor diz o seguinte na sua definição grega expandida. Observe o que ele coloca. Ele diz assim, falando sobre o profeta, ele diz, o profeta é alguém que, movido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, é, portanto, porta-voz. Ele declara solenemente aos homens o que recebe por inspiração, especialmente os eventos futuros. Ele acrescenta. E, em particular, os que se relacionam com a salvação humana. Você consegue entender o que Taylor está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que o profeta é aquele que fala inspirado pelo Espírito de Deus. Ele é o porta-voz de Deus e declara solenemente aos homens o que recebe por inspiração, especialmente a respeito dos eventos futuros relacionados com a salvação humana. Agora, aquele que havia sido rechaçado, aquele que havia sido desprezado, colocado entre os pares da sociedade pelos judeus, fariseus, saduceus e sacerdotes, poderia ser o profeta declarado por aquele homem agora curado. Isso cria na mente daqueles homens um problema.
como pode esse Jesus ser de fato um profeta? Aquele que apresenta a vontade de Deus, aquele que fala as palavras de Deus, aquele que nos apresenta a verdade. E aqui nós entramos num ponto do texto e também do estudo dessa noite que eu preciso que você compreenda. Jesus não é simplesmente um homem. Jesus não é simplesmente alguém com quem você pode se relacionar. Um encontro sincero com Cristo gera na vida de qualquer um antes de Cristo e um depois de Cristo. Você consegue entender? Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Aquele homem, outrora cego, teve um encontro com Cristo. Embora não pudesse ver, Jesus o viu. E eu disse a você no estudo anterior, Jesus nos vê, independente de qual seja a nossa condição ou problema. Você que vejo aqui a Josiane, vejo o Saulo, vejo o Joel, vejo o Danilo e todos os outros a quem nós já cumprimentamos e os demais que ainda estarão conosco até o final desse estudo, você precisa entender isso. Jesus é mais do que um homem. Jesus é mais do que um simples amigo. Ele é mais do que simplesmente um conselheiro. Ele é mais do que simplesmente um professor, um mestre, um rabi. Ele é o profeta de Deus. Ele é aquele que veio trazer ao mundo a clareza, a explicação simples e direta de como nós podemos alcançar a salvação. Lembre-se, ele fala sobre eventos futuros, ele ainda vai acontecer, mas principalmente ele fala sobre os eventos relacionados à sua e à minha salvação. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada. Ele é o próprio Deus. Você consegue entender? Como dissemos na semana, você precisa entender que se Jesus é simplesmente um homem, você deve ouvi-lo. Mas se ele é um profeta, como o homem aqui declara neste momento, você deve mais do que ouvi-lo, você deve segui-lo. Mas até semana que vem, nós vamos entender que Jesus não é simplesmente um homem, ele não é simplesmente um profeta, ele é Deus. Você deve ouvi-lo, você deve segui-lo, mas você deve mais do que isso, você deve adorá-lo. Você consegue entender isso? Você precisa adorá-lo. Entregar a sua vida a Ele sem reserva alguma e permitir que Ele faça em você e por você aquilo que você não pode fazer. Mas o texto vai adiante e a palavra de Deus ainda nos diz o seguinte: os judeus então não creram. Eles não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar então os seus pais. Eles mandaram buscar os pais daquele homem que fora cego. E então, os pais chamados, no verso 19, então perguntaram: este seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Me explique isso. Vocês são pais dele, pai e mãe foram chamados. E eu quero que vocês me dêem uma explicação, como ele pode ver agora? No verso 20, eles então respondem: sabemos que ele é nosso filho e nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, disseram os pais. Idade ele tem, falará por si mesmo, mas o próprio texto de João nos diz que os seus pais foram tomados de medo, foram assaltados pelo temor, porque eles sabiam e já tinham ouvido dizer que os judeus expulsariam da sinagoga todo aquele que Jesus era o Cristo. Então, note algo importante aqui. O povo sabia que Jesus era o Messias. As pessoas sabiam que Jesus era o Messias, os fariseus sabiam, os saduceus sabiam, os sacerdotes sabiam, porque ninguém podia agir, ninguém podia realizar os atos, os feitos, os milagres, ninguém tinha as palavras que Jesus tinha. Então ele não poderia ser simplesmente um homem. Ele não poderia ser. E todos sabiam disso, mas havia sido decretado que aquele que dissesse ou declarasse que Jesus era de fato o Messias seria expulso da sinagoga. Entenda algo importante. A sinagoga para o povo judeu
no primeiro século em específico, era um lugar onde se convergiam todas as atividades sociais. Era um lugar próprio para o ensino, para a correção, a apresentação da palavra de Deus. Mais do que isso, a comunhão dos judeus. Era através da sinagoga que era marcado o início e o final de cada. Embora ainda houvesse naquele contexto, e você sabe disso, a presença do templo extremamente importante para o povo judeu. Era ali que era realizado, por exemplo, o bar mitzvah de um jovem judeu, aonde ele passava da sua etapa juvenil para a idade adulta, para a sua realidade de. Era ali que era resolvida as judiciais, as demandas judiciais do povo. Era ali que eram realizadas festas judaicas. Era ali onde o povo se reunia para congregar, louvar e orar. Era mais do que simplesmente um lugar de reunião, era um lugar especial para o povo judeu. Por isso, ser expulso da sinagoga era quase que ser o mesmo que expulso da própria ser relegado às margens da sociedade, ser colocado como alguém desejado. Os pais daquele cego não queriam isso para eles. Então eles declararam: ele tem idade, pergunte a ele. Eles tiveram medo. Você consegue entender? Eles tiveram medo da sociedade, tiveram medo do povo, porque se declarassem que Jesus era de fato o Cristo, eles teriam ou sofreriam penalidades. Agora, eu quero dizer algo a você. E antes de dizer isso, eu quero ler com você um texto muito importante. O texto se encontra no livro de Salmo, capítulo de número 27. Abra a sua Bíblia. No livro de Salmo 7, nós vamos ao verso 8 a 12. E eu, antes de dizer algo especial, quero introduzir a minha fala com esse texto. Salmo, capítulo 27, verso de 8 a 12. Breves textos que dizem o seguinte: observe. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Verso 9. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Verso 10. E o salmista continua: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, diz o salmista. Verso 11. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, conduze-me por tuas veredas seguras por causa dos meus inimigos. E finalizando com o verso 12, ele diz: não me entregues ao capaz, pois testemunhas falsas se levantam contra, respirando violência. Note, aquele homem, outrora cego, agora curado por Cristo, tinha consigo, neste momento, a companhia de seus pais. Diz o salmista, os seus pais o havia abandonado. Os seus pais, embora presente, estavam distantes, porque não concordavam, não criam como ele cria. Então aqui eu quero dizer algo a você. Ainda que a sua mãe o abandone, ainda que seu pai o abandone, ainda que os seus se afastem de você, ainda que os seus amigos te releguem a uma posição indesejável, ainda que as pessoas se afastem de você por Cristo, que por alguma razão você tenha feito a escolha de viver ao lado de Jesus e as pessoas que você ama tenham se afastado de você, não se afaste de Cristo. O salmista aqui coloca de forma muito clara e de forma até muito poética e bonita, mas ao mesmo tempo verdadeira. Ainda que as pessoas se afastem de você porque você crê em Jesus. Ainda que as pessoas se afastem de você porque você entregou a sua vida a Cristo, permaneça no Senhor. Permaneça firme em Cristo, porque Ele não o abandonará. Amém? Ele não o afastará de você. Distanciará de você. Ele não tem vergonha de você. Ao contrário, a palavra de Deus nos assegura que o Senhor se aproxima de todo aquele que dele se aproxima. O Senhor não está escondido. Seus braços não estão retidos. Ao contrário, Ele está perto de nós.
aqueles que nós amamos, nos abandonem quando nós nos colocarmos em caminho na direção de Cristo, permaneça firme, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a pessoa de Cristo Jesus, seus anjos, permanecerão ao seu lado, para que nada, nem ninguém, cause nenhum tipo de mal, dor ou problema a você. Você está nos braços de Cristo Jesus. E estar nos braços de Cristo é ter a certeza de estar guardado e protegido, Senhor. Mas o estudo vai adiante e ele diz mais. Os pais então foram chamados e os pais não quiseram tomar partido naquilo que estava acontecendo. Então, já que eles não tomaram partido em favor de seu próprio filho, os judeus então perguntam ao homem pela segunda vez. E agora nós vamos ao verso de número 24 do texto do capítulo 9. E o verso 24 diz: pela segunda vez chamaram o homem que fora cego. E então lhe disseram: para a glória de Deus, diga-nos a verdade. Diga-nos a verdade sobre aquilo que nós estamos inquirindo. Diga-nos a verdade sobre Jesus, o homem, que nós temos a certeza que não é o profeta enviado por Deus. Diga-nos a verdade sobre o que está acontecendo, sobre quem abriu seus olhos e, mais do que isso, o que de fato realmente aconteceu com você. Então, responde no verso 25 e diz: não sei se este homem que vocês dizem é pecador ou não, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu quero me deter em alguns momentos nesta declaração, na declaração que ele faz sobre o resultado daquilo que Cristo havia feito em sua vida e da resolução, da certeza, da fé que ele tem em Cristo. Ele diz o seguinte: eu não sei se esse homem, Jesus, que vocês estão intitulando como sendo pecador, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, e é a única coisa que eu preciso saber: eu era cego e agora eu vejo. Lembre-se que no início do estudo, no verso de número 17, nós demos ênfase à palavra cego, que naquele contexto quer dizer cego fisicamente, mas mais do que isso, cego mentalmente ou incapacidade de entender. Naquele momento, no verso 17, os judeus estão acusando o homem que outrora fora cego de não ser capaz de entender o que está acontecendo. Agora, note o que João, o evangelista, o autor inspirado, aqui faz. Ele retoma a palavra utilizada no verso 17, a palavra tiflos, que significa cego espiritual, incapacidade de ver, e ele introduz a mesma palavra no texto do verso 25. E ele diz nas palavras do cego: eu era incapaz de ver, mas mais do que isso, eu tiflos, eu era incapaz de entender, mas agora eu vejo. Agora eu vejo. A palavra ver aqui faz uma combinação com a palavra tiflos. A palavra vejo aqui é a palavra plebo, do grego. A palavra plebo ou plepo do grego significa ver fisicamente, mas mais do que isso, competência ou capacidade de entender. Você consegue entender isso? Ele está dizendo aqui o seguinte: nas palavras daquele homem, ele está declarando algo. Você anteriormente que eu era incapaz fisicamente, mas também incapaz de entender. E agora eu quero dizer a vocês, com Cristo, não só consigo ver fisicamente, mas mais do que isso, eu consigo entender. Eu consigo entender aquilo que vocês não estão entendendo. Eu consigo ver, eu consigo experimentar aquilo que vocês
não experimentar. Mais do que ver fisicamente, mais do que ver, eu consigo entender. Eu consigo entender. Em outras palavras, aquele homem está dizendo o seguinte: uma coisa eu sei. Se esse Jesus que vocês declaram ser simplesmente um homem, mas que eu creio ser mais que um homem e ser um profeta de Deus, se ele, vocês estão declarando ser um profeta, eu não sei. Mas uma coisa eu quero que vocês saibam. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não conseguia entender, eu era incapaz de entender. Mas agora eu entendo. Quando eu leio esse texto, e o que me chama a atenção é uma pergunta, na verdade. E essa pergunta eu me faço todos os dias e quero fazer a você para que você também reflita sobre isso nesses últimos momentos que temos. A pergunta é a seguinte: quando você pensa em Jesus, quando você pensa em Cristo, quando você pensa na Bíblia e naquilo que a palavra de Deus nos oferece, saiba que a própria Bíblia registra essa pergunta. Abra a sua isso nós caminhamos ao final. Abra sua Bíblia em Malaquias, um dos profetas, últimos profetas do Antigo Testamento. Malaquias está como o último livro do Antigo Testamento. Após o livro de Malaquias, nós temos o início do Novo Testamento com o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Mas volte a Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3, nos traz muitas e muitas lições, mas uma das mais importantes dela se encontra no verso 14 do capítulo 3. Porque ali, em Malaquias, capítulo 3, no verso 14, é dito o seguinte. Eu quero ler com você o verso 13 e o verso 14. Preste atenção nessa passagem, preste atenção nessas palavras e reflita ao passo que a ouve. Malaquias capítulo 3, verso 13 e 14 diz o seguinte: vocês têm dito palavras duras contra mim. Quem diz isso é o próprio Deus, o próprio Senhor, o Deus de Israel. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim, perguntam, o que temos falado contra ti? O povo de Israel questiona a Deus e diz a ele, peraí, Senhor, o que nós temos dito contra o Senhor? Então o próprio Deus responde, vocês dizem, servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O povo de Israel está aqui questionando o seguinte: qual é a vantagem? Qual a vantagem? O que nós ganhamos quando nós obedecemos a Deus? O que nós ganhamos quando nós buscamos o Deus de Israel? O que nós ganhamos? Por isso eu te pergunto, qual a vantagem de você ser cristão? Qual a vantagem de você viver de acordo com a vontade de Deus, observando, obedecendo, seguindo os seus mandamentos? Qual é a vantagem? Você já parou para pensar nisso? De repente eu estou agora falando para alguém que está passando um momento ímpar na sua vida, um momento agudo, um momento de dificuldade, dilema, dúvida, problemas de repente na família, problema no relacionamento com o seu esposo, ou problema com o relacionamento com a sua esposa, ou de repente não é com a sua esposa nem com o seu esposo, mas é com seus filhos, ou de repente eu estou falando para um filho que agora está em conflito, em dilema, em tribulação com seus pais. De repente eu estou falando para alguém que está enfrentando uma enfermidade em meio às muitas pessoas que nesse momento estão enfrentando. De repente você é alguém que está em dúvida quanto a alguma questão e você vai a Bíblia não te apresenta uma solução, uma resposta. De repente eu estou falando com alguém que está lutando para deixar e abandonar um vício, para abandonar um pecado, para se desfazer de uma tendência pecaminosa. De repente eu estou conversando com alguém que está de fato, de verdade, no vale da sombra e da morte. E você de repente olha para dentro de si e faz um retrospecto da sua própria vida e você se questiona qual é a vantagem.
Qual é a vantagem? O que que nós ganhamos em servir e obedecer a Deus? A vantagem, meu amigo e minha amiga, é aquilo que esse homem agora nos apresenta. Eu era cego. Lembre-se que eu disse anteriormente, o mais casual dos encontros que nós podemos ter com Cristo há de transformar a nossa vida radicalmente. Você consegue entender isso? O mais casual dos encontros que você possa ter com Jesus há de transformar a sua vida. Naquele dia, mostrou aos judeus, aos fariseus, e está mostrando a mim e a você o resultado, a consequência, o que ele ganhou por se e se entregar a Cristo. O resultado, a consequência, o ganho foi uma vida transformada. Um antes e um depois de Cristo. Então, eu convido você nesta noite a vida. E se ainda você não teve um encontro real com Cristo, você clamar ao Senhor hoje, para que você se encontre com Ele hoje, para que Ele transforme a sua vida, divida a sua história entre um antes de Cristo e um depois de Cristo. Eu e você precisamos ser cristãos. Cristãos que apresentam em nossa própria vida, em nossa própria caminhada, em nossa própria realidade, os resultados práticos do encontro com Cristo Jesus. E agora veja. De repente eu estou falando com alguém que antes era um alcoólatra, era uma pessoa que tinha entrelaçada aos vícios da droga e do entorpecente e agora não mais é. De repente você tinha uma família dividida, uma família em trevas, mas agora vive em paz e em tranquilidade. De repente você era uma pessoa que não tinha perspectiva, esperança, foco, e agora você tem, porque você crê no Deus da palavra. Você crê em Cristo Jesus. Você teve um encontro com Ele, e é esse encontro e o resultado deste encontro que as pessoas precisam conhecer. Como era a sua vida antes de Cristo? Como era a sua vida ontem? Como era a sua vida até o início desse estudo? E como será a sua vida daqui para frente? Vai alterar a realidade não só da sua vida real, mas da vida de a maneira como você se relaciona com Cristo, não vendo Ele simplesmente como um homem, mas sobretudo como aquele que Deus enviou ao mundo para nos mostrar o caminho, nos dar compreensão e entendimento da verdade. Se você se relacionar com Cristo dessa forma, a sua vida será transformada. Amém? E a minha oração, o meu pedido para você nesta noite é que você confie plenamente em Cristo, a ponto de você entender que Ele não é assim. Mas se assim fosse, nós deveríamos ouvi-lo. Ele não é simplesmente um profeta, mas se assim fosse, nós deveríamos segui-lo. Mas porque ele é Deus, nós devemos ouvi-lo, porque se assim fizermos, ele transformará a sua vida. Ele transformará a minha vida entre um antes e um depois. Resultado. Você compreenderá o que é viver com Cristo, você entenderá qual é a vantagem, porque são muitas, muitas. Eu poderia aqui passar mais uma hora apresentando a você diversos e diversos exemplos de vidas transformadas pela conexão, pela união, pelo relacionamento com Cristo. Mas eu não quero aqui simplesmente contar testemunho de pessoas que tiveram a vida transformadas entre um antes e um depois do encontro com Cristo. Mas eu quero que você seja a pessoa que tenha a vida transformada. Que você tenha na sua vida e na sua realidade, na sua família, no seu momento em que você está vivendo, os resultados práticos do encontro com Cristo. Por isso eu quero convidar você a uma oração. Para que nesse momento você não somente ao encontro com Cristo, mas sobretudo, permita que Ele faça em você e por você aquilo que você não pode fazer. Ore comigo.
Santo e eterno Deus, muito obrigado por esta noite de estudo. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem mostrado não só de nos fazer enxergar, o Senhor não só tem a capacidade de nos fazer ver, sobretudo o Senhor nos tem o poder de nos fazer entender que a vida do cristão precisa ser uma vida de resultados práticos. Mas esse resultado prático só pode vir quando nós, de fato, de verdade, compreendemos que o Senhor não é simplesmente um homem. O Senhor não é simplesmente um galileu que andou entre os homens e que teve os seus pés empoeirados pela poeira deste mundo. Mais do que isso, o Senhor é o profeta, o Senhor é a palavra de Deus, o Senhor é o próprio Deus. Por isso, ajuda-nos a recorrermos a Ti nesta noite e, sem reserva alguma, permitir que o Senhor cure a nossa cegueira física e, mais do que isso, cure a nossa cegueira intelectual, a nossa cegueira espiritual, para que nós possamos não somente ver com os olhos, mas possamos ver com a mente e o coração. E o que nós queremos entender nesta noite é que a nossa vida não tem sentido, que a nossa vida está desprovida de resultados se nós estivermos afastados do Senhor. Por isso, nos aproxima de Ti mais uma vez. Acalma o nosso espírito, dá paz ao nosso coração e põe em nós a certeza que nós veremos de fato, de verdade, os resultados positivos de uma vida submetida à vontade de Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus, se temos sido relutantes, se temos sido resistentes a nos entregar às Tuas mãos. Fortalece a nossa fé e, mais do que isso, dá-nos fé. Concede-nos a Tua graça e seja o Deus de vitória, resultado, transformação e milagre na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Dá-nos uma semana de vitória, concede-nos a Tua graça e fica conosco para que o mais breve possível possamos estar prontos e preparados para o encontro com Cristo. Tudo isso te pedimos, não porque haja méritos, mas desde já agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Jesus abençoe a sua vida de forma muito positiva. E que essa semana não seja simplesmente uma semana, mais uma semana, mas seja para você, para mim e para todos os nossos uma semana de vitória. No próximo domingo, finalizaremos essa série de estudos, compreendendo que Jesus é mais do que um homem, ele é mais do que um profeta, ele é o próprio Deus. O Deus abre os nossos olhos para que nós possamos ver, mas sobretudo um Deus que pode nos mostrar os resultados de sua atuação na nossa vida e nos fazer entender que ele é Deus. Deus abençoe a sua vida de forma muito especial e nos encontramos no próximo domingo às 19 horas, ok? Que Deus o abençoe.